Em nossa aula anterior, nós estudamos esse teorema aqui, que diz que duas retas que não se interceptam têm uma e somente uma perpendicular comum. Fizemos algumas tentativas para atestar sua validade ou não, mas vamos deixar isso de lado um pouco e retornar aqui ao nosso conteúdo, que posteriormente a gente aborda isso de novo. Então, a partir daí, estenderemos mais uma vez aqui no plano, né? Vamos acrescentar, a partir de agora, além dos pontos ideais que já foram acrescentados, nós pensaremos nos pontos ultra-ideais, que são acrescentados da seguinte forma. Em uma reta N serão acrescentados os pontos ultra-ideais gama de M, onde M é qualquer reta perpendicular a N. Então aqui é importante não confundir. Esse ponto gama de M, ele não é o pé da perpendicular, né? Não é também a perpendicular. É um ponto que não existia e agora nós estamos considerando esse ponto, né? Tipo que um ponto imaginário, mas é um ponto que é associado à reta M, que é perpendicular a N. Então, agora nós temos três classes de pontos, né? Que são os pontos ordinários, que são os pontos de interseção das retas ordinários, os pontos ideais, que são os pontos de interseção de retas paralelas, e agora nós estamos acrescentando os pontos ultra-ideais. Então, com essa definição, nós temos, e também com o teorema anterior, nós podemos afirmar que duas retas sempre se intersectam, né? Nesse sentido, né? Então, ou elas se intersectam em pontos ordinários, ou elas se intersectam em pontos ideais, no caso de paralelas, e se elas não se intersectam, elas têm uma perpendicular comum, como foi visto no teorema anterior. Só observando aqui, fazer uma pequena observação, que se duas retas são paralelas, então, se a gente tem aqui duas retas paralelas, e se nós traçarmos uma perpendicular, baixarmos a perpendicular a uma delas, a partir da primeira, baixar a perpendicular à segunda, então, estou considerando aqui o ângulo de 90 graus, então nós vimos que se essas duas aqui estão sendo paralelas, esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Vamos dizer que o paralelismo ocorre aqui, né? Então aqui é o nosso ômega, né? Mesmo que a gente viu também, se a gente traçar aqui novamente uma outra reta, baixar uma outra reta perpendicular aqui, digamos que aqui seja também 90 graus, né? Esse ponto aqui também, nesse ponto aqui, essa reta de cima é paralela a essa, a gente viu isso. Então aqui também, pelo mesmo motivo, é um ângulo agudo. Então duas retas paralelas não podem ter uma perpendicular comum. Sendo assim, elas se intersectam num ponto ideal e não num ponto ultra ideal, né? Então essas duas noções não vão se confundir. E é lógico também que elas não se intersectam num ponto ordinário. Então, são noções realmente distintas de pontos aí. Então, um ponto ordinário não pode ser um ponto ideal não pode ser ultra-ideal e assim por diante. Então, para a gente trabalhar um pouquinho, vamos pensar no seguinte teorema. Vou estudar um pouquinho as figuras planas, o que ocorre quando nós consideramos a inclusão desses novos pontos. Por exemplo, as mediatrizes dos lados de um triângulo são concorrentes em um ponto ordinário, ideal ou ultra-ideal. Então, sempre vai ocorrer, se você pegar ali, se tiver um triângulo,
e considerar os pontos médios de seus lados e também a perpendicular passando por esses pontos médios, então esses pontos, essas retas, né, que são chamadas mediatrizes, vão se intersectar em um ponto que seja ordinário, ideal ou ultra-ideal. Então, são 3 casos a se considerar, onde, no primeiro caso, a gente considera que 2 mediatrizes se interceptam em um ponto ordinário do plano. Então, isso aqui é aquela situação já que a gente conhece, que se a gente tiver aqui um triângulo qualquer, talvez você já tenha visto essa demonstração, e aí você pensa em traçar aqui as mediatrizes. E a hipótese é que essas mediatrizes elas se interceptam em um ponto ordinário. Então, a situação é essa aqui, né? Lembrando que, se são mediatrizes, o ângulo que é formado aqui, ó, é um ângulo reto. Aqui e aqui também. São ângulos retos. E aí, como que a gente faz para mostrar que a outra mediatriz, que vai ser traçada por esse lado aqui, ela vai intersectar exatamente esse ponto aqui. Então, basta considerar aí alguns segmentos de reta. Por exemplo, pega aqui desse lado aqui e liga esses 2 pontos aqui. Faz isso nos outros também. Nesse vértice aqui. E por fim neste aqui. Então, o que a gente observa é o seguinte, ó, se aqui é mediatriz, então esse segmento de reta aqui tem a mesma medida que esse. Tem um ângulo de 90 graus e tem um lado comum aqui. Então, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. Okay? Consequentemente, esse segmento de reta aqui é congruente a esse segmento de reta. Da mesma forma, é possível mostrar que esse triângulo aqui é congruente a este triângulo aqui, ó, com o mesmo argumento. Então, sendo assim, esse segmento de reta aqui, que já tem 2 tracinhos, é congruente a este. Então, você vê aqui que esse triângulo aqui é isósceles, né? Então, de forma que se eu pegar aqui o ponto médio, e considerar essa reta aqui, ligando aquele ponto de interseção, ligando o ponto de interseção a esse ponto médio, então a gente vê que esses 2 triângulos também são congruentes. Esse é congruente a esse, ó, né? E aí, então, esse ângulo aqui é 90 graus. Né? Então, de fato, essa ligação aqui, esse segmento de reta, é também uma mediatriz. Portanto, assim a gente prova que as mediatrizes, no caso ordinário, se interceptam em um ponto aí ordinário, né? Isso. Então, é isso aqui. Como é que faz para sumir com isso aqui? Então, retornando aqui, esse primeiro caso, então, já é um caso que a gente talvez já conheça, né, mas eu repeti aí o argumento. O segundo caso é que as 2 mediatrizes se interceptam em um ponto ultra-ideal. Digamos que seja o ponto gama de M. Então, neste caso, se aqui está o triângulo A, B e C. Então, a hipótese é que as mediatrizes do lado AB
Está aqui a mediatriz do lado AB. E a mediatriz do lado BC se intersectam em um ponto ultra-ideal. Ou seja, essas duas perpendiculares aqui, essas duas retas aqui, têm uma perpendicular comum. Suponha que essa perpendicular comum seja AM. Então, por isso que a hipótese é que elas se interceptam num ponto ultra-ideal gama M. Né? Então, repetindo, está aqui a mediatriz do lado AB, a mediatriz do lado do lado BC, tá aqui, e a gente está supondo que essas duas mediatrizes, essas duas retas, têm uma perpendicular comum, que é equivalente a dizer que elas se interceptam num ponto ultra-ideal. Então, só para destacar aqui, né, ficar claro, veja, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. E aí, para continuar a demonstração, nós vamos fazer o seguinte. Do vértice A, baixe essa perpendicular aqui. Então, aqui também é perpendicular, tá? Mesma coisa, vértice B, baixa a perpendicular à reta M. E do vértice C, baixa a perpendicular também à reta M. Por fim, considere os segmentos de reta. A é B é onde essa é o pé da perpendicular aqui, de interseção. Também B, D' e C, D'. Essa daqui ainda, essa linha aqui, ela não é considerada no início do argumento. Okay? Então, a gente observa o seguinte, olha para esse triângulo aqui, ó, A, E', E, e também para o triângulo B, E', E. Eles têm aqui, por essa linha aqui ser uma mediatriz, significa que esse segmento de reta tem a mesma medida que este. Tem um ângulo de 90 graus aqui e aqui, e tem um lado comum. Logo, esses dois triângulos aqui são congruentes. Podemos dizer que isso aqui, esse lado é congruente a esse. Uma outra informação também é que esse ângulo aqui é congruente a esse. Além disso, os complementares desses ângulos, que são esses daqui, ó, são iguais também. Então, agora a gente tem o seguinte. Você vai olhar para o triângulo A, A'E', e para o triângulo B, B'E'. Veja, tem lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui nós temos congruência desses dois triângulos. Desse triângulo aqui e deste triângulo aqui. Tá? A'E', B, B'E'. Do mesmo modo, a gente pode analisar para esse triângulo aqui, ó, B, é o mesmo raciocínio, B, D', C, D'. Ou seja, esse lado aqui, eu vou botar dois tracinhos, perdão, aqui, esse lado aqui é congruente a esse lado aqui, né? Dois tracinhos está errado, né? Porque não quer dizer que é a mesma medida, né? Mas, enfim, B, D' é congruente a C, D'. Tá? E aí, com o mesmo raciocínio, a gente vê que esse lado aqui é congruente a esse aqui, ó. Vou botar três tracinhos. Tá? Também aqui eu esqueci de marcar, ó. Aqui também é três tracinhos, ó. Esqueci de marcar. Pelo fato desse triângulo aqui ser igual a esse, ó, essa linha aqui tem a mesma medida que essa. E essa aqui tem a mesma medida que essa, o mesmo raciocínio. Então, a gente vê que esse quadrilátero aqui, ó, A'C', C, tem dois lados com a mesma medida, tem a base, e esses lados que têm a mesma medida faz um ângulo de 90 graus com essa base. Logo, isso aqui é um quadrilátero de Saccheri. A gente viu que num quadrilátero de Saccheri,
se a gente unir o ponto médio da base com o ponto médio do topo, que é esse segmento FF', ocorre que aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Né? Logo, a gente vê que FF' é mediatriz de AC, perdão, e ao mesmo tempo faz um ângulo de 90 graus também com M. O que isso quer dizer? Que M, essa reta aqui que está associada ao ponto gama M, intersecta a mediatriz, que já intersectava as outras duas mediatrizes. Ó. Logo, a mediatriz comum aos 3 pontos. Então, esse aí é o segundo caso. Eu acabei de demonstrar agora. Terceiro caso, que está aqui. Terceiro caso, que é esse aqui, as duas mediatrizes se interceptam em um ponto ideal. Então, vamos mostrar que a terceira mediatriz também passa por esse ponto ideal, ômega, ou seja, que as três mediatrizes são paralelas em uma mesma direção. Então, vamos mostrar que elas são que as três mediatrizes são paralelas na mesma direção. Então, se a terceira mediatriz intercepta uma das outras duas em um ponto ordinário do plano ou em um ponto ultra-ideal, então, pelos dois casos considerados, chegamos a uma contradição. Porque se a gente tem duas mediatrizes se interceptando em um ponto ordinário, então todas as três se interceptam em um ponto ordinário. E aí não tem essa hipótese aqui. Ó. E se elas se interceptam em um ponto ultra-ideal, se duas se interceptam em um ponto ultra-ideal, então também não temos esse daqui, porque a terceira, né, também vai ter que passar por esse ponto ultra-ideal. Então, a única possibilidade que a gente tem é que essas três mediatrizes se interceptam, né, que elas passem por pontos ideais. Né? E aí a situação, né, então a terceira mediatriz está aqui, então, podemos concluir que a terceira mediatriz intercepta cada uma das outras duas em um ponto ideal. Então, existem duas situações possíveis. Que essa aqui, que elas vão todas para o mesmo ponto ideal. Tá? E também tem essa situação que, como cada reta tem dois pontos ideais, né? O paralelismo numa direção e o paralelismo na outra direção, então pode ser que duas retas se interceptam num ponto ideal, num sentido, depois num outro sentido e depois num terceiro sentido. Assim nós teremos um triângulo, isso aqui vai formar um triângulo, né? Onde os vértices são pontos ideais. A ideia é mostrar que esse caso aqui, ele não é possível. Tá? Então, para isso, a gente faz a seguinte observação. Tá aqui, ó. Observe que nenhuma reta pode cortar os três lados deste triângulo em pontos ordinários. Então, se você considerar esse triângulo aqui, a gente vai mostrar que nenhuma reta pode intersectar os lados desse triângulo em pontos ordinários, ou seja, não pode acontecer isso. Ó. Ok? Isso aqui não pode acontecer. Então vamos pausar um pouco nosso raciocínio e mostrar isso aí e depois a gente retorna. Então, de fato, se em uma reta N, se uma reta N corta ômega, ômega', em um ponto A, que está descrito aqui. Ó. Então, suponha que tem uma reta N que corta ômega, ômega' num ponto A. E corta ômega', ômega duas linhas num ponto B. Então, a gente pode traçar
desse ponto B, né, uma reta indo para o terceiro ponto ideal, ponto ômega. E aí a gente vê que quando a gente considera essa reta aqui, B ômega, então a gente observa que essa reta N, ela tá dentro desse ângulo aqui, ó, né? Um lado da reta está dentro desse ângulo e o outro lado da reta, que é esse aqui, ó, que é esse aqui, está dentro desse ângulo aqui, ó. Ok? Por quê? Porque A está entre ômega e ômega'. Então, ela está dentro desses dois ângulos opostos pelo vértice. Por outro lado, a reta, essa terceira reta aqui, ó, essa terceira reta aí destacada, ela está no outro par de vértices opostos, par de ângulos opostos pelo vértice. Tá então tá, essa aqui, essa reta N, está neste vértice aqui, nesses ângulos aqui opostos pelo vértice, e essa reta ômega, ômega duas linhas, está nesse ângulo aqui, ó, né? Nesse ângulo aqui, ó. Então, essa reta M aqui, N, perdão, não pode intersectar essa reta ômega, ômega duas linhas. Então, não é possível que uma reta, nessa situação que eu coloquei aqui, uma reta intersecta em pontos ordinários esses três lados do triângulo aí formado por vértices, que são pontos ideais. Por outro lado, né, sempre existe uma reta que corta as três mediatrizes de um triângulo em pontos ordinários. Então, assim, a gente vai mostrar que em qualquer triângulo, as mediatrizes são cortadas por uma única reta, em pontos ordinários. E aqui são mediatrizes, ó, essas daqui são mediatrizes de um triângulo. Então, se isso aqui fosse possível, então esse caminho vermelho aqui também teria que ser possível. É isso que a gente vai mostrar aqui, ó. De fato, no triângulo ABC, né, então a gente vai pegar o maior vértice, e seja K e L pontos do lado BC, oposto ao maior vértice, da seguinte forma. Vou pegar o ponto K aqui, né, de forma que esse ângulo aqui seja igual a esse. Tá? E vamos pegar aqui esse ponto L de forma que esse ângulo aqui seja igual a esse. Ó, vocês vão observar que esse ponto L, se ele estiver aqui, ó, por exemplo, não tem problema. Tá? A argumentação, se o segmento AL estiver aqui, foi esse aqui, o segmento AL, não tem problema nessa argumentação, tá bom? Eu faço essa observação e depois vocês confiram aí, por favor. Mas vamos deixar assim, de forma mais fácil de enxergar. Então, K é um ponto. Então, K é um ponto da mediatriz do lado AB. Por que K é um ponto da mediatriz do lado AB? Porque se você pegar o segmento lá do ponto AB e unir com K, então você tem aqui uma congruência de triângulos, tá? Temos esse lado aqui igual a esse, né? Esse aqui igual a esse. Não, perdão, esse aqui comum, né? A esse triângulo aqui e a esse. Então, qual que seria a congruência? Aqui, deixa eu ver. Aqui tem lado, lado, ângulo. Lado, lado, ângulo, né? Então, lado, lado, ângulo. Então, aqui nós teríamos dois triângulos congruentes. Mesmo argumento aqui, ó. Esse ponto L aqui, se eu unir com o ponto médio do lado AC, né, nós temos aqui, sendo esse lado aqui igual a esse, nós temos que o triângulo LCM é congruente ao triângulo LAM. Então, aqui também é 90 graus, né, assim como aqui eu não destaquei. Então, significa que o ponto L pertence à mediatriz, né, do lado AC, e o ponto K, repetindo, pertence à mediatriz do lado AB. Agora, a mediatriz do lado
do lado BC, é lógico que está no lado BC. É lógico que essa mediatriz aqui está no lado BC, ó, né? Logo, então a gente tem que o lado BC intersecta as três mediatrizes, ó. Essa intersecta essa e intersecta essa. Sendo assim, essa situação aqui não é possível, né? Não é possível, já que não é possível que tenha uma reta que intersecta as três mediatrizes em pontos ordinários. Mas isso deve acontecer, como a gente viu aqui. Logo, a única possibilidade é essa daqui, ó, tá? Então, quer dizer que as três mediatrizes se intersectam num ponto ideal ômega.